Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. A resposta foi semelhante à que deu o Francisco Louçã. Eu não percebo nada de economia da saúde, mas depois chegou um e-mail reconfortante explicando, não era propriamente só a economia da saúde, era os condicionamentos políticos, ideológicos que permitam fazer uma interpretação sobre os problemas da saúde e, desse ponto de vista, certamente também remetem para a economia da saúde, embora não sejam diretamente sobre a economia da saúde. Outro aspecto é que se espera sempre que quem trabalha sobre história que sejam futurólogos. Se há coisa que os historiadores detestam é a futurologia, exatamente porque sabem que há tantos imponderáveis na história, a história é sempre, quase sempre, surpresa, que não é possível ter uma espécie de raciocínio neomalthusiano sobre a evolução da história. O neomalthusianismo, em matéria de debate político e social, de um modo geral, é má política, destinada a, em nome do futuro, garantir as diferenças do presente. E, portanto, também não, quando muito, presentólogo, ou se quiserem, passadólogo, mas não necessariamente futurólogo. Duas observações que vêm em complemento do que disse o Francisco Louçã. Uma há uma coisa muito clara para quem conhece a democracia. Não há políticas de 20 anos em democracia. E é muito interessante que a apresentação da justificação das políticas do ajustamento, feita, por exemplo, pelo anterior Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, foi exatamente que para elas resultarem precisavam de pelo menos 20 anos. Isto significa que elas não são compatíveis com o funcionamento de uma sociedade democrática. Uma sociedade democrática implica eleições, as eleições implicam prazos curtos, as pessoas tendem a ver os prazos curtos das eleições como uma desvantagem, mas são uma enorme vantagem, em termos de escrutínio sobre a ação política e em termos exatamente de corrigir, de introduzir, se quisermos, até um elemento experimental sobre a condução das políticas. Portanto, uma política pensada para 20 anos não resulta sequer em ditadura, quanto mais em democracia. Isso é o primeiro aspecto e, portanto, o Tratado Orçamental é só uma questão de tempo e convulsões políticas. E, portanto, ele é, pela sua própria natureza, convulsivo. Um país muito dificilmente aceita, e não será só Portugal, que uma política de estagnação ou de retrocesso económico seja o seu futuro durante mais do que uma década. Sendo que os resultados, inevitavelmente, não virão, pelas razões que também já foram referidas, e, por isso, resta saber que forma de convulsão nacional ou europeia acabará com esta situação, mas que ela vai acabar, vai. Outro aspecto relevante tem a ver com a democracia. Nós estamos a discutir estas matérias no quadro democrático e elas podem ser discutidas de forma diferente num quadro autocrático ou totalitário ou num quadro democrático. E é por isso que uma das dificuldades que temos em discuti-las no quadro democrático é a profunda erosão da democracia nos países da União Europeia. Essa erosão faz com que uma parte considerável da governação, muito para além do conteúdo e da letra dos tratados, seja hoje feita, quase que uma condução cotidiana da governação, seja feita por burocratas e por políticos que não são portugueses, não respondem ao voto dos portugueses e não é por serem estrangeiros que eles são maus, é pela circunstância de não haver qualquer espécie de capacidade democrática dos eleitores de um país como Portugal controlarem aquilo que são as principais medidas de que são sujeitas. O processo do Banif, com e-mails que em qualquer país civilizado provocariam uma enorme perturbação pública, pelos vistos em Portugal a gente acha normal que uma burocrata do Banco Central Europeu diga a um ministro de um governo eleito, para todos os efeitos, que diga que não adianta sequer pensar sobre isso porque nós já tomamos a decisão. E este tipo de correspondência deve ser muito mais comum do que nós pensamos e, apesar de eu sistematicamente fazer apelos a que se coloque no registro público a correspondência com a Troika e a correspondência com a União Europeia para poder haver um escrutínio do que é uma parte de uns e de outros, pelos vistos ninguém está especialmente interessado em que se conheça como é que este processo, que é no fundo de governação de Portugal, possa ser escrutinado pelos eleitores, sendo que nós, como portugueses, temos já um voto consideravelmente diminuído.
toda esta relação com Bruxelas, completamente impensável, há 20 anos ou há 30 anos, completamente impensável. Não adianta fazer a análise historicista a dizer que nós aceitamos limitações à soberania desde 1986. Não é verdade. Se formos ver o debate a cada momento, vamos ver que o debate, em alguns casos, até foi ao contrário. O debate à volta do Tratado de Lisboa foi que iria ser restituída uma importante parte de soberania aos Parlamentos Nacionais. E o que se passa hoje é que nós temos um Parlamento português que não tem poderes orçamentais. Eu chamo sempre a atenção que os colonos americanos, fizeram uma revolta contra a Inglaterra, eles que se sentiam profundamente ingleses, não queriam ser nem holandeses, nem espanhóis, nem coisa nenhuma, exatamente por causa do no taxation without representation. Portanto, todo o contexto em que estamos a fazer esta discussão é um contexto que exige um enquadramento prévio que, infelizmente, não é muitas vezes trazido para esta discussão. Primeiro, o enquadramento de saber se há políticas de longo prazo sustentáveis em democracia desta natureza e, em segundo lugar, saber até que ponto nós já temos controle sobre o nosso próprio destino. Isso é válido para todas as matérias e pelas razões aqui já discutidas, em particular para a maneira como nós conservamos ou desenvolvemos os nossos serviços públicos. Um aspecto positivo do convite que me foi feito para discutir é que eu tinha a intenção de ler este livro do último Prémio Nobel, Angus Deaton, que eu aconselho vivamente aos médicos que leram a frase do Abel Salazar, que é um médico que só percebe medicina, não percebe medicina, entre outras coisas, e que é o último Prémio Nobel. É muito interessante ver que todos os Prémios Nobel dos últimos anos são todos eles opositores da política que nos é vendida como a sacrossanta política económica, todos, e este igualmente. E ele tem um livro exatamente falando do papel central da saúde. Quase todos, a grande parte do livro, destina-se a dizer que é à volta da saúde que se concentra as principais questões que têm a ver com o desenvolvimento de um país. E desse ponto de vista, é uma análise global, não é feita necessariamente para cada país em termos nacionais, é feita para o conjunto do mundo sobre o papel que tem exatamente a saúde no desenvolvimento em geral, no crescimento civilizacional, se quisermos utilizar essa expressão. E há uma coisa muito nítida que tem a ver com a discussão política e ideológica sobre a saúde. Aliás, sobre todas as matérias. É que há uma grande fratura nos dias de hoje entre quem coloca a desigualdade no centro das preocupações políticas e quem não coloca a desigualdade no centro das preocupações políticas. Se quisermos, é uma fratura, não vou agora discutir em termos de esquerda e direita, porque há zonas da política mais à direita para quem a preocupação com a desigualdade é igualmente existente. Mas, na verdade, é esta a grande distinção política dos dias de hoje. Por uma razão muito simples. Porque o que nós vivemos do ponto de vista da hegemonia de uma determinada interpretação económica, que, aliás, quase que criminaliza as outras interpretações económicas, o keynesianismo hoje é proibido. Quer dizer, há um conjunto de políticas económicas que são praticamente proibidas, são consideradas maléficas pela sua própria natureza em função de uma interpretação direi monogâmica, porque infelizmente não é muito monogâmica, mas uma interpretação única do que é o breviário económico. E, insisto, nenhum prémio Nobel dos últimos anos partilha deste ponto de vista, mas, pelos vistos, uma parte importante da burocracia europeia e os partidos que neste momento dominam a Europa, os partidos do PPE, têm firmemente ancorada essa posição. E, portanto, esta penalização de qualquer outra política, quase criminalização, porque nos debates quase que surge como não apenas uma ideia errada, as ideias erradas, mas também ideias que deveriam ser, de alguma maneira, criminalizadas. E houve várias tentativas de as criminalizar no sentido de, ao incluir na Constituição, por exemplo, limites do déficit, ou uma das principais opositoras a que se incluísse na Constituição os limites do déficit foi, surpreende-se, Manuel Ferreira Leite, que dizia que isso é um completo absurdo numa sociedade democrática, pode haver circunstâncias. Aliás, o professor Cavaco Silva também tinha esse ponto de vista há uns anos atrás. Pode haver circunstâncias em que, de facto, o desenvolvimento do país passa por um crescimento do déficit ou por uma política de outra natureza do que aquela que é proposta. A saúde e este é o sentido, aliás, do livro do Angus Deaton, que é muito interessante de ler, é
o elemento central da percepção subjetiva de bem-estar. E, desse ponto de vista, o elemento central em conceber sociedades como aquelas que nós concebemos depois da Revolução Francesa, em que é o bem-estar material e a sensação de bem-estar material e espiritual que é fundamental. É por isso que a saúde, de facto, não tem preço, por uma razão. Desde que nós abandonamos uma ideia de uma sociedade em que a vida terrestre era uma espécie de provação para a vida celeste, e, portanto, o que era fundamental nunca era o prazer ou a felicidade na vida, mas era propriamente a aprovação moral, em grande parte por causa do pecado original, mas também porque havia uma ideia de que a vida era ela própria uma aprovação cujo benefício se daria na outra vida. Desde que, com a Revolução Francesa, as sociedades ocidentais e as democracias ocidentais assentam num princípio de bem-estar material e espiritual de quem está vivo, independentemente de saber qual é a crença e a posição ideológica de cada um, é evidente que nessa sensação de felicidade, um dos elementos fundamentais é a saúde. E, portanto, a saúde é um dos pilares fundamentais de qualquer debate político, que exatamente compreenda a sociedade e a democracia como sendo uma democracia criada para garantir o bem-estar material e espiritual. E quando eu digo material e espiritual, é porque não é apenas um problema de rendimentos, também é um problema de rendimentos. É também o problema de acesso a bens que não são apenas de natureza material. É muito engraçado nos últimos... não tem graça nenhuma, mas enfim. Nos últimos 5 anos, em Portugal, por exemplo, houve uma ofensiva muito interessante contra as férias. A ideia de que as férias são um comportamento lúdico em si próprio de quem vive acima das suas possibilidades. Não são as férias dos ricos, porque esses têm direito natural a tê-las. Mas houve uma espécie de má fama para as férias. É porque iam a Acapulco, é porque tinham crédito para fazer férias. Esta penalização das férias é um elemento muito interessante dos dias de hoje, porque significa que uma parte da sociedade considera que a outra parte, que é a maioria, aquela que acedeu a estes bens nos últimos 40, 50 anos, que essa parte, ao usufruir de bens que não são apenas de bens de natureza material, casa, carros, eletrodomésticos, a possibilidade de viver uma vida para os homens e para as mulheres, em que o problema não se coloca da mesma maneira, de viver uma vida com uma certa capacidade de felicidade, por muito que a sociedade contemporânea gere outro tipo de fenómenos de infelicidade. Isto tem a ver com o segundo ponto que eu queria referir, e aqui já é mais um ponto português, que é a demonização da classe média, que é outro elemento muito importante e que aqui tem também diretamente a ver com as pessoas que estão nesta sala, são quase todas típicos exemplos do que é a classe média. O problema da classe média é que há muitos critérios de a definir, eu não vou entrar nesse debate e não é fácil encontrar uma definição aceitável, mas nós podemos dizer que a classe média são aquelas pessoas que saíram, e isso é possível ver entre os avós, os pais e os filhos, que saíram de uma situação de pobreza para uma situação de relativa mediania e tiveram exatamente acesso a um conjunto de bens materiais que durante milhares de anos ninguém teve, pela primeira vez, e também a alguns bens de caráter espiritual. Existe uma tese que, por exemplo, o Vasco Polido Valente usa muito, é quando se fala em classe média, ele diz com ar desdenhoso, e escreveu já com ar desdenhoso, uma coisa de mas cresceu encostado ao Estado. Ele está-se a referir a quem? Está-se a referir às enfermeiras, aos médicos, aos professores, aos polícias, a todas aquelas pessoas que prestam, de um modo geral, serviços num setor público ou, essencialmente, no setor público. E a resposta que se tem que dizer a este tipo de afirmação pois é natural, porque em todos os países cresceu encostado ao Estado, não foi apenas em Portugal. E mais, cresceu encostado ao Estado, porque um dos aspectos da criação do Estado moderno na Europa, desde Bismarck, foi o primeiro a compreender que era necessário haver uma classe média que funcionasse como um tampão entre os que não tinham nada e os que tinham tudo, e, portanto, fê-la construindo serviços de educação no Estado, serviços de correios, serviços públicos, burocracias que implicavam serviço público, e, ao fazer isto, criou exatamente esta classe média. Em Portugal, o grande crescimento da classe média data dos últimos anos do marcelismo e cresceu
exponencialmente nos anos posteriores ao 25 de Abril e cresceu também por causa do alargamento dos serviços públicos, na saúde, na educação e em outras áreas da sociedade e da burocracia do Estado. E este crescimento fez com que, pela primeira vez, uma geração de portugueses saiu da completa dominação daquilo que era o anátema que os seus pais e os seus avós viviam. As pessoas que viviam, que eram adultas nos anos 50, ainda assistiram em Portugal a campanhas do pé descalço. A Liga de Profilaxia Social, por exemplo, fez muitas campanhas porque havia um número significativo de portugueses que ou não tinha sapatos ou usava apenas sapatos nos fins de semana e, portanto, ia para a escola descalço, ia para o trabalho descalço, ou então com um simulacro de sapatos, quase sempre um bocado de madeira com um bocado de pneu por cima. E este tipo de recordação e memória faz com que, muito naturalmente, as gerações dos nossos avós, em particular, poupassem toda a vida. Os seus comportamentos económicos eram também resultado da inexistência de qualquer proteção social e, portanto, muito normalmente, poupavam toda a vida. Quando hoje se diz, as pessoas não poupam. Claro que não poupam. A classe média não poupa porque não precisa de poupar da mesma natureza que os seus pais e os seus avós pouparam. Por uma razão muito simples. Por uma parte importante daquilo que eles não tinham garantidos na sua velhice, é em grande parte garantido pelo Estado através da correlação entre os impostos e os serviços públicos. O crescimento da classe média é fundamental para tirar as pessoas da pobreza, porque uma parte importante do elevador social, daquilo que retira as pessoas da pobreza e as conduz progressivamente, essencialmente através da educação, mas também através do acesso aos cuidados de saúde, são os dois mecanismos básicos a saírem de uma pobreza que pode ser mais ou menos extrema e que, de alguma maneira, passarem para outro tipo de mundo em que podem ter outro tipo de consumos. A crise da classe média, gerada, entre outras coisas, pelas políticas de ajustamento dos últimos anos, não só em Portugal, mas em muitos países da Europa, tem um efeito devastador em várias coisas que são fundamentais para nós termos uma sociedade minimamente digna. Uma delas é que deixou os pobres sem esperança de deixarem de ser pobres. Parece que não, mas há uma mudança profunda na possibilidade de eles, em grande parte, poderem sair do estatuto da pobreza. E depois protegeu, não tanto com a capa do Estado, mas com a capa da assistência. O assistencialismo, a deslocação para instituições de solidariedade social, daquilo que deveriam ser obrigações do Estado, para garantir exatamente uma espécie de redoma sobre os mais pobres, protege-os de alguma maneira e, portanto, desse ponto de vista, não tendo mais nada, alguma proteção. Há muitas medidas nos últimos anos que não atingem estes mais pobres, é verdade, atinge depois por via do desemprego, por via do aumento das rendas, por via de todo um outro conjunto de fatores, mas a verdade é que estas pessoas deixaram de ter esperança de deixar de ser pobres. Pelo contrário, a classe média, que perdeu rendimentos por via fiscal, por via das penhoras, por via das falências de muitas pequenas empresas, por via do desemprego, essa classe média perde a capacidade não só de se reproduzir, e é por isso que nós dizemos hoje que os nossos filhos e os nossos netos têm menos condições do que aquelas que tínhamos, o que significa, por exemplo, que quer se queira, quer não, há uma desvalorização objetiva, por exemplo, do papel da educação como mecanismo de elevador social. E isso existe na sociedade portuguesa. Nos últimos 4 anos nós tínhamos um jovem que foi nomeado, quase sem perceber porquê, comissário do Impulso Jovem, e que se estivesse aqui estava aos saltos aqui, e que depois também deixou de ser comissário do Impulso Jovem, também não se percebem porquê. Quando perguntado por uma assistência o que é que eu devo fazer, ele dizia, ao meu, vou utilizar, tu fazes uma empresa, vendes t-shirts, se for preciso, bates no duro e tal, e depois as pessoas perguntavam, mas o que é que tu estudas? E dizia, eu estudo História, ou Ciências da Comunicação, isso não serve para nada, não presta para nada. Esta crítica de uma educação que tinha uma componente humanista é um elemento fundamental exatamente do que está a acontecer nos últimos anos, conjuntamente com outros processos de degenerescência que também vos atingem a vós. Por exemplo, a substituição da ideia de universidade como ideia de universitas por uma marca. A universidade hoje é uma marca que se vende num mercado de universidades como sendo uma marca entre outras. Isto
podia ser apenas uma estratégia de marketing, mas não é. Significa uma desvalorização daquilo que são os objetivos fundamentais da universidade, que é progredir e fazer avançar o saber em todas as áreas, inclusive naquelas áreas mais de saber menos aplicável, como é, não me refiro apenas a saber grego ou latim, ou conhecer a parte arcana da história da antiguidade, mas também, por exemplo, as matemáticas e a física pura. Eu uma vez tive uma discussão com um colega meu na universidade sobre a questão da matemática pura e eu disse, olha, para a marca da Universidade de Cambridge, que não precisava, mas foi muito mais importante que se tivesse descoberto o último teorema de Fermat por um matemático que passou toda a vida a estudar um problema absolutamente abstrato e que não tem nenhuma repercussão no domínio prático, do que propriamente tentar apenas encontrar uma equação que permita explicar melhor o fluido dos líquidos em máquinas, o que evidentemente também é importante, mas não é o centro do conhecimento universitário. A crise da classe média é, por isso, um fenómeno que vos vai atingir nas vossas práticas e que já está a atingir, mesmo que de uma forma contraditória. Por exemplo, eu ouvi algumas comunicações hoje de manhã e começa a entrar no discurso do médico que dá consultas o problema dos doentes virem informados pela internet. Isto tem dois aspectos. Tem um aspecto positivo, as pessoas, de um modo geral, têm maior número de conhecimentos, há uma democratização de conhecimentos, mas tem um aspecto negativo, que é a crise das mediações, que põe em causa todas as profissões que funcionam como mediação entre quem precisa delas e quem tem que ter um saber especializado. A crise da valorização do saber é hoje um elemento muito comum na internet. Toda a gente acha que a sua opinião sobre uma matéria, mesmo que não tenha nenhum estudo particular sobre a matéria, lhe dá direito a emitir uma opinião com o mesmo valor que tem a opinião de um especialista que passou toda a vida a estudar. Portanto, este aspecto de um falso igualitarismo que diminui o papel e a importância do conhecimento e do saber vem também com estes tempos da economia. Portanto, é positivo que as pessoas tenham um maior número de conhecimentos e o médico tem que entrar em conta que as pessoas vão, na sua insegurança. O grande problema de uma profissão como a medicina é que ela assenta numa relação de profunda insegurança. E isso é um bem e é uma coisa devastadora quando corre mal. Ou seja, o doente está sempre inseguro, quer se queira, quer não, do ponto de vista psicológico, está sempre inseguro na sua relação com o médico. Pode haver muitas técnicas que diminuam essa insegurança e essa insegurança pode ser agravada por uma dissolução daquilo que é, não direi um critério de autoridade, mas um critério de saber. A ascensão de medicinas alternativas, de formas de curandeirismo mais ou menos generalizado, de utilização de tecnologias que não têm nenhum fundamento científico, é também um aspecto exatamente desta generalização. Com a crise da classe média, isto aumenta tudo. Porque uma das características da classe média é que havia um caráter incremental do conhecimento que era dado essencialmente pela educação. Ou seja, os filhos, de um modo geral, eram mais educados que os pais. E a ruptura neste processo, que faz com que milhares de jovens hoje, por exemplo, na Universidade do Porto, que eu conheço melhor, que sou membro lá do Conselho Geral, o número de pessoas que abandonam, por exemplo, é muito elevado. E penso que isso é um fenómeno. E nós sabemos as razões. São razões de caráter socioeconómico. São razões de caráter socioeconómico. Não há nenhuma outra explicação para o que está a acontecer que, de alguma maneira, degrada esse mecanismo em que a classe média era fundamental. Portanto, a crise da classe média é a crise das mediações. É a crise da imprensa de qualidade, por exemplo, e da procura que uma classe média informada tem de uma informação mais qualitativa e a sua substituição por um tabloidismo mais ou menos generalizado. É a crise de consumos culturais um pouco mais elaborados em detrimento de consumos culturais de massas, que são importantes para quem nunca teve nenhum acesso aos consumos culturais, mas que a incrementalidade, a ideia de progresso, que é fundamental nas sociedades democráticas, que é que uma geração viva sempre melhor e em melhores circunstâncias que a anterior, está posta em causa muitos aspectos. Um dos aspectos mais trágicos diz respeito à situação das mulheres,
quando uma mulher operária que tem um salário no Val do Ave é a primeira a ser despedida, e quando regressa à condição de dona de casa, isto significa, quando nós perguntamos que é um retrocesso civilizacional, são coisas como estas, que é uma mulher que tinha um salário, volta à condição de dona de casa. E estas circunstâncias significam também que para essa mulher o mundo do consumo, a capacidade de ter uma apreensão dos conhecimentos e de uma vida útil é cada vez menor. O George Orwell tem uma frase sinistra que se aplica para estes períodos de crise, chamemos assim, política, económica e social. Diz ele, um povo que bebe muito, que se dedica muito ao futebol e que está permanentemente dominado por vários mecanismos de jogos, é um povo fácil de controlar. E exatamente um caminho de tornar mais difícil este controle é que a classe média ganhe competências, se cresça, reproduza e retire um número significativo de pessoas da pobreza. E agora, por último, vou-vos fazer uma encomenda para um próximo congresso, porque é uma matéria que, infelizmente, eu não tenho visto muito discutida pelos médicos, que é o seguinte, e que também tem a ver com questões como a privacidade e a autonomia do corpo, tem a ver com o risco muito real da perda da autonomia do corpo com a introdução de devices que controlam a nossa vida. E à medida que esses devices cada vez se colam mais à natureza do nosso corpo, nós já os usamos sem dar por ela. A maioria das pessoas que estão nesta sala tem um relógio. Esse relógio ninguém lhe atribui valor para além de saber as horas. Mas esse relógio é o que ajudou o tempo industrial, o tempo das fábricas, a tornar-se dominante nas sociedades contemporâneas. Portanto, não é um instrumento pacífico, chamemos assim, é um instrumento que tem um conteúdo. Quando nós hoje usamos relógios inteligentes, que entre outras coisas transmitem o ritmo cardíaco, ou seja, podem funcionar como uma espécie de detectores de mentiras, entre dois namorados, então estás muito contente por me falar. Estou muito contente por te falar. E aquilo continua morto. É um detector de mentiras. Os jovens apreendem imediatamente. Há um problema também a ver com o turnover geracional, que é com a utilização destes devices para mecanismos de controle na sociedade. Quando eles se ligarem ao nosso corpo, e como sabem os que aqui estão, isso não é impossível, quando em alguns casos se ligarem diretamente ao nosso sistema nervoso, e quando for possível jogar ou ver pornografia, que são provavelmente os dois primeiros mecanismos que vão ter a importância. Sim, não tenham dúvidas sobre isso. Só quem não conhece a internet, só quem acha que a internet é aquilo que as pessoas falam quando falam da internet. Mas, na verdade, o grosso de muitos consumos na internet é de outra natureza que não aquela que nós normalmente consideramos capaz. E, aliás, os sites pornográficos têm um enorme papel na modernização da internet, porque introduziram, por exemplo, formas de pagamento fáceis que depois se generalizaram na internet em muitas outras áreas de negócios. Mas eu, quando me refiro e sugeria isso para um dos vossos congressos, que discutam este problema, porque este problema atinge o corpo das pessoas que, como médicos, estão a analisar. Atinge do ponto de vista psíquico, de uma forma muito significativa, porque não é um químico, mas é um físico, e, portanto, quer dizer, na prática, tem uma enorme capacidade manipulatória sobre o corpo humano, e essa capacidade manipulatória pode criar uma sociedade ainda mais de exclusão do que aquela em que vivemos hoje. Uma sociedade em que os ricos tenham tudo real e os pobres tenham quase tudo virtual. A começar por uma noção virtual de felicidade, que é aquela que também torna muito difícil lutar contra as drogas, na medida em que as drogas dão muitas vezes um ersatz de vida. Como nós caminhamos para uma sociedade em que as pessoas são mais solitárias, principalmente no mundo urbano, e na internet essa solidão é mais que visível. Substituem as relações interpessoais por ersatzes de companhia, o gosto do Facebook. Substituem o diálogo racional pela troca ou de insultos, ou de despletivos, ou por um comportamento que acentua o valor do pathos em detrimento do logos, e muito menos em relação ao ethos. Quando nós caminhamos por uma desta sociedade, a maioria dos problemas que aqui os nossos amigos médicos defrontam vão ser particularmente exponenciados, porque a pessoa que vão ter do outro lado
em muitas vezes já é, em alguns aspectos, eu não direi uma não pessoa, mas uma pessoa diminuída na sua capacidade de poder sequer ter uma interpretação racional daquilo que é a sua doença. E, portanto, eu acho urgente, é uma discussão que as empresas de telecomunicações não gostam, mas é uma discussão urgente, alargar os problemas da ética médica em relação a estes aspectos de manipulação do nosso corpo para que caminham praticamente todos os devices que se estão a generalizar, desde o telemóvel como instrumento de controle até estas novas formas de mecanismos inteligentes. Não falei diretamente da economia da saúde, porque não sei falar sobre a economia da saúde, mas tentei dar-vos uma ideia que num mundo futuro, chamemos assim, que nós podemos perceber pelo presente, há riscos muito significativos sobre a individualidade, a privacidade e a felicidade que devem ser combatidos pela única forma que é suposto combater numa sociedade democrática, que é pelo conhecimento e o esclarecimento coletivo do peso destas coisas e pelo debate dessas coisas e depois, posteriormente, por opções políticas que traduzam esse debate. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, a relação médico-doente, tudo isso está condicionado pela forma que vai ter a sociedade e, direi mais, pela forma que já está a ter a sociedade. Muito obrigado.